Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Graça e paz, você, meu irmão, minha irmã da Central do Minas. Um grande abraço aqui do pastor Júnior, da família Pastor. Bom, hoje eu estou aqui para deixar você inteirado, do que nós estamos fazendo. A igreja tem trabalhado muito para edificar a sua vida, para edificar a sua família e para que ela consiga cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Então, hoje eu vou trazer para você, líder de ministério, líder de célula, que não pôde participar do nosso encontro clipe, que foi realizado no último sábado. Eu vou trazer para você o conteúdo que nós aprendemos e o conteúdo também que as decisões que nós tomamos ali para o bom andamento dos trabalhos da nossa igreja. Então, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? Então, na parte 1, nós vamos estar falando, vou estar compartilhando com você a palestra que nós tivemos no sábado. E na parte 2, aquilo que nós decidimos, um novo planejamento, uma nova estrutura de trabalho para o próximo ano. Então, fique comigo aí até o final desse vídeo, faça aí as suas anotações na sua Bíblia e que Deus abençoe muito você. Esperamos que você faça parte das nossas equipes em 2025. Deus te abençoe. Vamos lá para o vídeo? Então, amado, a primeira coisa que nós compartilhamos nesse dia foi a questão dos valores que dirigem o reino de Deus. Antes de tudo, igreja com propósito, ou a base de uma igreja com propósito, é vivenciar os valores do reino de Deus, que são valores atemporais. Ou seja, desde o início da igreja, durante todas as gerações, os propósitos de Deus vêm se cumprindo por meio da igreja e por meio da vida de discípulos apaixonados por Jesus. Então, o que nós conversamos ali na classe, aliás, o que nós conversamos no nosso treinamento, era justamente para saber o que nós estamos fazendo, se nós estamos fazendo da maneira correta ou da melhor maneira que pode ser feito. O que nós buscamos como Igreja Batista Central Ouro Minas é o equilíbrio, porque somente o equilíbrio vai produzir uma igreja saudável. E somente uma igreja saudável experimenta um crescimento que é natural e saudável. Então, tudo tem a ver com valores do reino de Deus. Então, dentro deste reino, dentro desse governo soberano de Deus, nós somos chamados para servir, nós somos chamados para vivenciar os valores de Deus, os princípios da palavra de Deus, os valores que devem reger a conduta de cada cristão. Então, esse é o nosso convite e é também o nosso desafio. Nós precisamos entender que o reinado, ele é um reinado soberano de Deus. Ele é pautado no poder de Deus e na soberania de Deus. O reinado de Deus é um reino de justiça e é um reino que tem propósito. Então, como esse reino ele é vivenciado pelos filhos de Deus aqui na terra? Como podemos trazer do céu os apontamentos desse reino para que possamos, então, vivenciá-los aqui na terra? O reino de Deus, ele é pautado, ou ele nos é transmitido pelo direcionamento da palavra de Deus. É na palavra de Deus que se encontra os propósitos. É na palavra de Deus que nós temos as bases para o crescimento saudável da igreja. Então, nós vamos experimentar o reino de Deus, os valores do reino de Deus, que são transmitidos por meio da palavra de Deus. Então, uma igreja saudável é uma igreja que vive os valores do reino de Deus, alicerçados, direcionados e inspirados pela palavra de Deus. Os fundamentos da igreja, que são retiradas ou extraídas da Bíblia, têm como base 2 textos que vão, então, direcionar a igreja e que, obviamente, não são os únicos textos que vão nos mostrar que precisamos ter uma vida de equilíbrio. Nós temos o texto de Mateus, aliás, da Grande Comissão, qual está escrito que nós devemos ir pelo mundo, pregar o Evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todos os mandamentos que Jesus nos ensinou,
e eis que ele estaria conosco todos os dias. Nós temos também como base a passagem, né, ou na verdade o ensinamento que está na Bíblia toda sobre os fundamentos da fé, ou seja, os dois maiores mandamentos da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Desses dois textos nós tiramos então o entendimento do fundamento de uma igreja com propósito. Uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que integra as pessoas por meio do batismo, uma igreja que edifica e prepara os santos para o serviço por meio da edificação, uma igreja que ama a Deus por meio da adoração e que serve as pessoas por meio do ministério ou por meio do serviço. Então, uma igreja com propósito é uma igreja que vive os valores do reino de Deus, tirando dela os fundamentos que vêm da palavra e vivendo esses fundamentos na prática dos seus discípulos. Então, nós conversamos ali sobre isso. Identificarmos, então, se a nossa igreja está vivendo em equilíbrio é fundamental para que a igreja, então, tome as decisões corretas a respeito do caminho que ela tem trilhado dentro de cada um dos propósitos. Você aí na sua casa consegue identificar a nossa igreja como uma igreja plenamente equilibrada dentro desses 5 propósitos? Adoração, serviço, evangelização, discipulado. Você vê a igreja equilibrada ou ela pendente para mais um lado? A busca da liderança da nossa igreja não é o crescimento. O crescimento é algo que vem naturalmente e ele não depende dos nossos esforços em última análise. Ele depende da presença de Deus no meio do povo. Então, o aspecto pastoral, profético, né, e missionário que nós vivemos aqui, o pastoral, profético e apostólico, né, essas 3 dimensões da igreja que são vividos ali, vem por meio da vivência dos valores de Deus, alicerçados na palavra de Deus, e que vão gerar o equilíbrio dentro dos 5 propósitos. Além disso, nós vemos que o que dá equilíbrio à igreja, na verdade, é a vivência desses propósitos, que são, então, direcionados por meio da palavra de Deus. São os propósitos que definem o alinhamento para que a igreja consiga cumprir a sua missão, o que ela deve fazer e o que ela deve ser. Que tipo de pessoa, então, deve atuar na igreja para que a igreja vivencie cada um desses propósitos? Bom, nós precisamos de pessoas que sejam apaixonadas por Cristo, em primeiro lugar, e pessoas que amem a palavra, né, que amem o equilíbrio que a palavra nos chama a ter e a viver, na nossa vida pessoal e no nosso ministério. Equilíbrio é a chave do crescimento da igreja, porque é por meio do equilíbrio que ela vai encontrar, então, saúde. E uma vez saudável, ela vai conseguir vivenciar os valores do reino de Deus. Então, até aqui você está entendendo tudo? Então, nós nos reunimos no Encontro Clipe para conversarmos acerca dos valores do reino de Deus, que é a visão de ministério que eu sempre compartilhei com a igreja desde 2009, quando eu cheguei na Central Ouro Minas. Viver os valores do reino de forma equilibrada não é algo fácil. E aplicar os valores de uma igreja com propósito não é algo fácil. Precisa de persistência, adaptações, correções de curso. O que não muda são os valores. As estratégias sempre mudam, ou sempre podem mudar. Então, nós temos buscado viver esses valores dos propósitos nas grandes celebrações e nas células. Porém, vezes ou outra, nós precisamos, então, fazer um realinhamento e uma correção de curso. Então, até aqui, nós entendemos que viver com propósitos faz parte do direcionamento do reino de Deus para a minha vida e para a sua. Esses propósitos são extraídos ou aprendidos por meio da palavra de Deus, não são inventados, eles não são descobertos, eles são redescobertos. E nós, então, analisamos, aprendemos, compartilhamos e tentamos vivê-los em nossa vida diária. Esses fundamentos são extraídos da palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, estamos falando aqui da igreja,
você vai ver esses fundamentos de adoração, serviço, evangelização, comunhão, discipulado, ao longo de vários trechos, ao longo das cartas de Paulo, dos apóstolos, de Atos. Então, ela permeia todo o Novo Testamento. Então, nós estamos aprendendo isso. Agora, por que então devemos nos investir tanto tempo, tanto esforço para buscar este equilíbrio na palavra de Deus? E esses propósitos vão ajudar a igreja a encontrar equilíbrio, e o que vem junto com o equilíbrio é o crescimento saudável. Quando falamos em crescimento saudável, estamos falando de um crescimento multidimensional que abrange tanto a esfera pessoal, ou seja, cada cristão, cada discípulo crescendo em serviço, em adoração, em discipulado, em evangelização, em comunhão, como nós entendemos que esse crescimento também é coletivo. A igreja experimenta um coletivo multidimensional. Ela cresce em número, ela cresce em serviço, ela cresce em conceito, que é conhecimento bíblico, não é? Ela cresce em adoração, com encontros contagiantes, com a presença de Deus sempre fazendo toda a diferença nas celebrações e nos pequenos grupos. E nós entendemos que precisamos de líderes que amem esses propósitos, porque eles têm um papel muito importante na condução da igreja dentro dos 5 propósitos. Então, qual é o papel e como funciona a liderança em uma igreja com propósito? Vamos ver? Dentro de uma igreja com propósito, nós temos os 5 propósitos: adoração, comunhão, serviço, discipulado, evangelismo ou missões. E nós temos então as faixas etárias: crianças, adolescentes, jovens, adultos e terceira idade. Cada líder de equipe, equipe de adoração, equipe de comunhão, equipe de serviço, discipulado, missões, ou na verdade cada líder não, cada equipe ajuda a igreja, ajuda as faixas etárias a vivenciar cada um dos propósitos. Bom, hoje nós não temos um grupo em número, um grupo grande em número, para ter todas as faixas etárias atuando como uma equipe. Então nós conversamos sobre isso e você vai ver o que nós decidimos na próxima parte do vídeo, tá bom? Nós vamos então prosseguir. Então é dentro dessa estrutura de equipes de propósitos em que a igreja segue o seu caminho dentro da implementação da vivência dos propósitos na igreja. A partir do momento que a igreja já está habituada, vive naturalmente os propósitos, ela pode mudar toda a sua estrutura de trabalho, mas nunca perdendo de vista que ela deve adorar a Deus de forma impactante, servir as pessoas, ter comunhão, ter um direcionamento espiritual, que é o discipulado, que leve as pessoas de um lugar para o outro dentro do reino, que cria um movimento e não apenas um conhecimento. Além de tudo, produzir uma igreja que seja missionária, uma igreja que cumpra a sua função apostólica na terra. Então, dentro desta visão de reino de Deus, que vem pela palavra, que nos dá os alicerces de uma igreja saudável, para buscar um equilíbrio, nós temos então a aplicação desses propósitos. A igreja, quando ela começa a experimentar uma vida com propósito de maneira coesa, de maneira organizada, de maneira principalmente intencional, dentro dos seus valores e dos seus círculos de compromisso, nós vamos entender que cada pessoa acaba passando por essas etapas de maneira natural. Algumas hoje, por exemplo, nós identificamos dentro desses círculos aí. Porém, o que nós temos trabalhado é para criar um caminho mais claro para que a pessoa atinja os objetivos. E quais são os objetivos? Aqui nessa imagem, nós temos uma pessoa que representa a comunidade, os não salvos, ou os não evangélicos, ou os não cristãos, ou sem igrejas, como você queira chamar. Nosso propósito, vivendo os propósitos de Deus, é fazer com que essa pessoa deixe de ser um não cristão, ela passe então a ser alguém que frequenta a igreja, as células, que ela seja recebida, acolhida, amada e cuidada, e ela vai passar então a ser parte da igreja no futuro, ela vai ser edificada, ela vai ser preparada até ela chegar no núcleo, que é o lugar onde as pessoas são então enviadas de volta à comunidade para então servir a comunidade e pregar o evangelho. De forma mais clara, o primeiro propósito se cumpre em alcançar
todas as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, apresentando uma igreja como uma família. Então, esse primeiro propósito, que se cumpre na comunidade, ele é o propósito de evangelismo e missões. O que nós temos que imaginar, ou o que nós pensamos quando falamos sobre isso, o que nós temos que pensar é que há um paradigma que foi quebrado, ou que é quebrado à medida que nós nos aprofundamos na palavra de Deus e nos propósitos claros que ela nos oferece. Por exemplo, quando se fala em evangelismo, há muitos anos atrás, tinha a ideia de que precisaria de um grupo específico de pessoas com dom específico de evangelismo para anunciar o evangelho. Então, se criava comissões e cargos a respeito desse trabalho. Porém, a Bíblia mostra que, embora houvesse evangelistas, pessoas simples, comunidades, famílias, compartilhavam o evangelho por onde iam. Então, é preciso ter não apenas um dom, mas é preciso ter um compromisso de pregar o evangelho, de ser testemunha de Cristo por onde quer que ande. Além de tudo, temos também um paradigma de missões. Quando se fala em missões, as pessoas pensam logo em arrecadar uma oferta para enviar para uma junta missionária para chegar até um missionário. Nós estamos em missões, nós estamos numa missão local, nós somos missionários ali na Central Ouro Minas. Então, nós trabalhamos para alcançar as pessoas. Então, nós também estamos em trabalho missionário e precisamos também de ajuda. Um dia, nós teremos, quem sabe, os nossos próprios missionários, nosso próprio trabalho, que pode abranger, né, a área local, outros bairros, quem sabe outras cidades, até outros países. Mas tudo isso vem de um equilíbrio, de uma saúde e de um preparo de missionários que vem a partir da ideia correta de que é fazer evangelismo. Quando você alcança parte da comunidade e ela começa então a frequentar os círculos da igreja, de pequenos grupos, né, das nossas células, nós chamamos então, dentro desse círculo concêntrico, né, um círculo dentro do outro, que essa pessoa está vivenciando o propósito de adoração. É preciso entender isso aqui. A igreja, ela oferece um ambiente que promova experiências com Deus em celebrações impactantes na igreja, para que todas as pessoas presentes decidam ser parte da família de Deus. Nós aprendemos, e a Bíblia também é muito clara a respeito disso, quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus é aquele que conhece a Deus, que foi resgatado por Deus, que tem experiências com Deus, que ama a Deus. O não cristão, ele não é obrigado, ou ele não tem ainda essa experiência ao nosso nível, ou ao nível de pessoas que já se aprofundaram em experiências com Deus. Então, como esse propósito se cumpre na comunidade? Nós adoramos a Deus e os não crentes são, então, impactados com a nossa adoração, com a nossa alegria, com o nosso amor a Cristo, com uma celebração centrada em Jesus Cristo, no trono e na soberania de Deus. A celebração para alcançar a comunidade, né, ou para fazer diferença na comunidade, ela tem que ser uma celebração contextualizada, onde as pessoas da igreja, ou as pessoas que visitam a nossa igreja, elas precisam compreender os aspectos de uma celebração, o que é oração, a programação, as músicas. Então, é por isso que a celebração, ela tem um aspecto de, quando se fala do cristão, o cristão oferecendo uma celebração e um louvor a Deus. Mas quando se fala de um não cristão, aquilo que nós oferecemos a Deus impacta na vida daquele que está presente. Então, por isso, nós precisamos fazer celebrações com muito carinho, muito bem planejadas, com propósito específico e de uma maneira que as pessoas que não fazem parte ainda da igreja como família, mas fazem parte desse círculo, né, de comunidade que vem para a igreja ou que está nas células, sejam impactadas pela adoração do cristão. Então, eu convido você, que é um filho, uma filha amada de Deus, a sempre repensar sua maneira de adoração. Quando você está reunido, né, reunida como igreja, qual tem sido a sua postura? Quando você está em casa, qual tem sido a sua postura? Porque muitas vezes a nossa adoração doméstica, né, como a Taine nos lembrou lá no nosso encontro, ela também ela reflete na nossa adoração como igreja. Às vezes as pessoas não cantam as músicas na igreja porque também não ouvem a adoração em casa, não ouvem as músicas em casa, não conhecem, não tentam conhecer. E aí, quando vão para a igreja, o louvor que nós oferecemos, identificamos que poderia ser melhor,
que a igreja, como uma família, poderia se expressar de maneira mais alegre por tudo que Deus tem feito e por tudo que Jesus fez na cruz por nós. Então, quando você está em adoração, pense sobre isso. Adore a Deus com intensidade de alma, com alegria. É assim que a palavra de Deus, é assim que os salmistas se expressavam. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com cânticos, apresentar ao Senhor um cântico novo, celebrar o Senhor com alegria, com júbilo, enfim. Essa parte da adoração, essa parte da vida comunitária ou dos propósitos de Deus, ele se cumpre na pessoa que saiu do evangelismo, que foi evangelizada, que agora está convivendo na igreja ou nos pequenos grupos, né, nas células, e lá ele vai ver um grupo de pessoas que amam a Deus e se alegram na presença de Deus, ou um grupo de pessoas indiferentes, um grupo de pessoas religiosas. Então, nós precisamos entender que viver esse propósito de adoração é muito mais do que música, é expressão de fé e de alegria na presença de Deus. Bom, a partir do momento, então, que esse propósito vai se cumprindo e as pessoas, então, passam de comunidade, né, de não crentes, começam a frequentar, conviver com a igreja, conviver nas células, e assim com a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, uma vez elas então entregando a vida a Jesus, elas passam então a frequentar essa parte do círculo, tá? Que é a nossa comunhão. O propósito de comunhão, ele existe para ajudar as pessoas alcançadas a se tornarem parte da família da igreja, através de ambientes acolhedores e ferramentas de integração. Então, amado, o propósito de comunhão, ele se cumpre na integração. E, embora as pessoas acreditem que batismo não é importante, o batismo é o testemunho público de que essa pessoa não somente crê em Cristo, mas quer fazer parte da família de Cristo. Como diz Efésios 2, vocês já não são forasteiros nem estrangeiros, né, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, o propósito de comunhão, a equipe de comunhão, ela vai trabalhar para integrar as pessoas. Ela vai trabalhar nos batismos, ela vai trabalhar na recepção, ela vai trabalhar em cursos de novos membros, em eventos de reconhecimento, de celebração de novas pessoas, enfim. A igreja, ela precisa não somente alcançar as pessoas, ela precisa fornecer um ambiente de adoração impactante, e quando as pessoas decidem ficar, elas precisam ser acolhidas de tal forma a se sentirem amadas, a se sentirem cuidadas e a terem um propósito, ou seja, terem um trilho a seguir. Então, parte desse trilho, a partir de agora, em que essa pessoa é parte da família de Deus, em que ela foi recebida por meio da comunhão, né, do batismo, ela então segue uma trilha. Então, por isso que no batismo nós agora não dificultamos o batismo. Nós entendemos que o batismo, ele é o nascimento, né, ou a celebração de um nascimento de uma pessoa em Cristo. Então, a pessoa não é obrigada a saber a Bíblia toda para se batizar, nem ficar numa classe interminável de batismo. Então, se você tem alguém que já aceitou a Cristo e quer se batizar, você mesmo, membro da igreja, pode ser um discipulador pessoal dela. Você pode usar as ferramentas que estão disponíveis na igreja, como o curso de batismo EAD. São 2 horas de curso, dividido em 10 aulas, e aí você pode, com a pessoa que você está discipulando, né, começando ali um relacionamento de discipulado na sua célula, você pode, ou na igreja, ou enfim, você pode fazer um estudo junto com ela. Mas para isso eu convido você que é membro da igreja, líder ou não, a você, principalmente, você fazer o curso de batismo. Por quê? Porque se você for discipular alguém, se você tiver a oportunidade de discipular alguém, se Deus colocar essa pessoa diante de você, Deus vai colocar, você vai fazer um curso com ela, você vai ajudá-la a entender alguns valores que você já está acostumado, mas ela não. Então, se você faz um curso de batismo, é muito mais fácil você ajudar outras pessoas a fazerem o curso de batismo. Então, se você ainda não fez, entre lá no site da igreja, vai em cursos, EAD, faça sua inscrição, fale comigo que eu vou liberar o seu acesso, e aí você faz o curso. Tá? Isso conta muito. Se você é um líder, conta mais ainda, porque é parte até dos nossos desafios para este ano, né? Parte das nossas tarefas, dos nossos para-casas. Então, se você é líder, precisa fazer o curso de batismo. Se você é líder de célula, nem se fala. Já está passando a hora de você fazer o curso de batismo. É rapidinho, 2 horas, então.
Então, disponibiliza um tempo aí da sua vida e faça isso, porque isso vai nos ajudar a cumprir o propósito de comunhão. Uma vez que as pessoas, então, estão fazendo parte da igreja, naturalmente elas vão se interessar por crescer na fé. E aí entra o propósito de discipulado ou edificação. O propósito de discipulado, ele acontece de maneira natural em vários momentos da igreja, até mesmo algumas etapas do discipulado se cumprem antes mesmo da pessoa se tornar um batizado. Por exemplo, ela aceitou a Cristo e ali ela já começou um processo de discipulado com o curso de batismo, correto? Então, o discipulado é algo que acontece naturalmente. Mas também a igreja está criando ferramentas que vão promover com que as pessoas tenham um trilho, para que as pessoas saibam onde elas vão chegar dentro da fé, dentro da vivência da igreja. Nós não queremos pessoas que todos os domingos estejam na igreja e não saibam o que fazer com a fé delas, a não ser mantê-las. Nós queremos pessoas que sejam capacitadas para liderar, capacitadas para ser líder de célula, capacitadas para dar um discipulado pessoal, para dar um curso, capacitadas para dar um testemunho pessoal. Enfim, nem todas as pessoas na igreja serão líderes, né? E isso não há demérito nenhum, cada um tem a sua função dentro do corpo. Mas a Bíblia diz que todos precisam crescer em graça e conhecimento. Então, o discipulado ou edificação envolve os comprometidos na trilha da maturidade da igreja e encoraja-os a desenvolver relacionamentos transformadores nos grupos da igreja, né, nas células. Então, discipulado é isso. Dentro das células há um processo, ou vai haver um processo de discipulado ainda mais pessoal, mais íntimo. Tá? Então, fora da célula, tem uma dificuldade a mais, mas a igreja tem que prover, pelo menos, as ferramentas para que as pessoas cresçam dentro de um dos aspectos do discipulado. Discipulado, né, edificação, ela é vida na vida, ela acontece no aspecto pessoal, mas ela também acontece no aspecto educacional, ou seja, a igreja precisa promover cursos, ensinos bíblicos, não somente na pregação de domingo, mas também estudos que vão abranger ou dar uma clareza em aspectos importantes da fé. E o discipulado também acontece no aspecto relacional. Então, por isso é tão importante que as pessoas, se você está vendo esse vídeo, faz parte da nossa igreja, mas não está em célula ainda, você precisa entender que o seu crescimento pode estar comprometido. Por quê? Porque faz parte de um crescimento de maturidade a pessoa ter um discípulo ou discipular alguém também. Faz parte do processo ela ter um conhecimento bíblico, que é o aspecto educacional, e faz parte ela ter um aspecto relacional, crescer em relacionamento com outras pessoas. E a igreja promove isso, mas nas células isso acontece de forma mais profunda, mais íntima. E por fim, a pessoa, então, ela é preparada para servir. Nós trabalhamos para desenvolver líderes que vivem e se aprofundam em seu relacionamento com Jesus, servindo, alinhados com a visão e a missão da igreja. Isso é muito importante, né? Porque nós temos tido uma experiência de que, ao longo dos anos, poucas pessoas servem, mas muitos querem ser servidos. Mas nós queremos ajudar as pessoas a saírem desse paradigma ruim e se prepararem para servir. Com um novo formato que vamos apresentar na parte 2 desse vídeo, todas as pessoas podem se envolver de maneira prática com seus dons e talentos, seja para liderar ou seja para ajudar como voluntário. Mas fato é que Deus chama você para servir. Então, a igreja ela precisa ver o propósito de serviço como uma preparação de pessoas que vão cumprir o mandamento de amar ao próximo. Nós não conseguimos amar ao próximo com apenas expressões de palavras. O amor é prático e serviço é ministério. Então, quando você desenvolve um ministério, quando você se envolve em um ministério, de alguma forma você vai servir alguém. Você vai servir aos santos, você vai servir à comunidade, você vai servir aos visitantes, enfim.
Deus nos chama para servir. Você foi criado para servir. E o paradigma que nós estamos quebrando aqui é de que as pessoas servem a Deus apenas estando na igreja. Paulo vai deixar isso muito claro lá em Atos, quando ele fala que Deus não é servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa. Então, se Deus não é servido por mãos humanas, a maneira de servir a Deus é servir ao próximo. E a maneira de servir ao próximo é você estar envolvido em algum trabalho, envolvido em uma equipe que tem esse propósito, que tem esse foco, que trabalha, que se prepara, que aperfeiçoa para fazer isso. Então, junte-se à equipe, ok? Então, esse é o Ministério de Serviço. Então, você percebe que a pessoa sai da comunidade como uma pessoa que ainda não conhece a Cristo, ela é impactada pela adoração da igreja, depois ela vai experimentar a comunhão por meio do batismo, ela vai crescer na fé por meio da edificação, até ela ser preparada para servir. E quando ela chega no ápice do seu conhecimento, quando ela já está ali andando com Cristo, ela é enviada, ela é comissionada. Comissionar discípulos para cumprirem seu destino apostólico da grande comissão. A grande comissão, ela tem um trecho, né, que é conhecida por muitos, que é o ID. Então, quando você pergunta para alguém, você conhece a grande comissão? Fala, o ID de Jesus. O ID de Jesus, ele não é para alguém que está na comunidade, né, uma pessoa que não conhece a Cristo ainda, ou uma pessoa que ainda está começando a andar por meio da adoração, a conviver no círculo. Ela é para a pessoa que já é batizada, é a pessoa que já tem experiências com Cristo, que se prepara, que quer servir, que se compromete, ela então será comissionada. Nós queremos produzir líderes apaixonados por Cristo, líderes que amem a Deus, líderes que amem os propósitos de Deus, líderes que ajudem a igreja a encontrar o seu equilíbrio dentro dos 5 propósitos dele. Então, nós somos então desafiados a capacitar uma liderança para isso. A igreja ela tem trabalhado muito forte, embora esse trabalho não apareça, não é um trabalho visível para a igreja que se reúne aos domingos, mas a igreja tem se preparado e tem capacitado líderes, principalmente nas células, principalmente nesse trabalho. Então, nós estamos numa fase de reorganização das células, estamos desenvolvendo o caráter discipulador nos líderes, estamos promovendo um discipulado, instigando o evangelismo. Enfim, tudo isso está sendo feito por um acompanhamento mais próximo do pastor com a liderança de célula. Mas talvez você ainda tenha alguma dificuldade de estar nas células. Como é que você pode se envolver e viver os propósitos de Deus? Você vai se envolver em alguma equipe dentro dos propósitos para colocar ali a sua vida à disposição de Jesus Cristo, à disposição do reino de Deus nessa terra. Então, a partir de um momento, você então será comissionado a viver esses valores na comunidade. Mas lembre-se, se você quer servir a Deus, você passa naturalmente por um processo de crescimento e maturidade. E dentro desse processo de crescimento e maturidade está o discipulado e o crescimento em relacionamentos interpessoais. Então, por mais que você não esteja na célula hoje e em breve você queira participar de uma das equipes, é imperativo que você então procure uma célula ou comece uma célula ou abra uma célula na sua casa para que você então tenha a oportunidade de impactar a vida dos outros e para que você seja impactado e cresça nos seus relacionamentos interpessoais. Então, esse é o que nós chamamos de círculo de compromisso. Agora você está vendo ele aí de maneira completa. É a comunidade, qual é o alvo, então, de cada um dos propósitos. O evangelismo e missões, o alvo é a comunidade, são os não crentes, os sem igrejas, enfim. O que nós chamamos de multidão são as pessoas que estão frequentando a igreja ou frequentando uma célula, um nosso pequeno grupo. Então, ali ela vai ser impactada pelo modo de vida e pelo amor dos cristãos a Deus. Ela, havendo, então, decidido ao lado de Cristo, ela entregando a sua vida a Jesus, ela vai ser parte da congregação, ela vai viver e experimentar o propósito de comunhão. Uma vez dentro da igreja experimentando o propósito de comunhão, o desafio da igreja é promover um discipulado, e fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa comprometida com os valores do reino, comprometida com seus irmãos, comprometidas com a igreja,
com o corpo de Cristo local, com a missão da igreja, com a visão da igreja, para que depois, então, ela seja comissionada, né? Para que ela seja, então, serva e seja, então, comissionada. Dentro dessa vivência, desse propósito, nós vamos ver o aspecto profético da igreja, porque somente uma igreja que tem apontamentos do céu, através dos dons de governo, e um deles é o profético, né? É que nós vamos viver esses valores do reino de Deus e esses propósitos que são descritos na palavra. O fato é que muitas pessoas já conhecem a Bíblia. Então, o que falta para elas? Falta um apontamento do céu, falta um direcionamento forte de Deus, um direcionamento impactante. E isso é o aspecto profético. Então, a igreja busca esses apontamentos do céu, ela vive essa dimensão profética e com ela, ela consegue, então, ter uma direção clara da vontade de Deus para a igreja local e ela consegue, então, transmitir para os seus filhos e filhas um direcionamento claro da parte de Deus. Nós vivemos também o aspecto pastoral, o aspecto de cuidado, tanto nas células como na igreja. Vivendo os propósitos de Deus, você percebe claramente que há um cuidado, desde o cuidado com o não membro, né, com a comunidade, que é o cuidado de pregar o evangelho e depois de acolher ele na igreja, mesmo ainda ele não sendo um crente, mas tendo uma adoração contextualizada, fazendo com que ele compreenda o que acontece no culto, tudo isso é aspecto de um cuidado, de um amor pastoral. Além disso, nas células você vive isso de maneira mais intensa e mais intencional, né? Então você tem ali o seu líder de célula, o seu discipulador pessoal, você acaba também se tornando alguém, uma pessoa que vai ser bênção na vida de outros, você pode discipular alguém, você vai ser preparado para isso, mas tudo isso parte da disposição do seu coração para isso. Se você tiver disposição, se você amar Jesus, entender que você foi criado com propósito, você vai querer discipular alguém, você vai querer participar desse aspecto pastoral. O aspecto pastoral não é cumprido pelo pastor, ele é cumprido pelo... Aliás, ele não é cumprido pelo pastor apenas, ele é cumprido pelo pastor também. Mas todas as pessoas que se envolvem em cuidar de alguém, eles estão vivendo não o ministério pastoral, né, como uma classificação, como um cargo. Eles estão vivendo o cuidado pastoral, estão cumprindo o ministério pastoral como alguém que cuida das pessoas. E cuidar das pessoas não é só com o aspecto médico. Assim como a igreja, muitos falam que a igreja é um hospital. Hospital, eu não gosto muito desta comparação, porque o hospital é um lugar onde ninguém quer ficar. O hospital é um lugar onde as pessoas entram feridas, doentes, mas assim que elas se recuperam, elas vão embora. Né? Nós somos o lugar onde nós vamos cuidar das pessoas não como doentes, mas nós vamos cuidar como quem cuida, por exemplo, como um treinador cuida de uma pessoa que vai prepará-la para ser um atleta de alta performance, um vencedor. Nós estamos ali como uma fábrica de vencedores, né? Como um local onde vamos cuidar das ovelhas do Senhor e ovelhas que vencem, ovelhas que dão prêmios. E vivendo o aspecto pastoral, nós vamos então cumprir o aspecto apostólico. Uma igreja que não forma líderes, uma igreja que não envia líderes para a comunidade, ela não cumpre o seu aspecto apostólico. Então, o aspecto apostólico da igreja é seguir todo o trilho aí de crescimento, seguir todo o trilho de maturidade, cumprir os propósitos de Deus até a pessoa ser comissionada e ser enviada. Então, dentro disso tudo, acontecem as vivências no propósito de Deus. Então é isso aí, querido. Essa foi a discussão, né? A apresentação lá na Encontro Clipe. Dentro desses círculos concêntricos, eu desafiei os líderes a voltarmos os nossos olhos para o equilíbrio da igreja dentro dos 5 propósitos. É muito fácil você perder a visão, como já dizem, né? A visão escorre. Então nós temos que sempre estar lembrando da visão, trabalhando a visão, implementando
novos meios de comunicação da visão, atualizando os líderes com relação à visão, para que eles consigam viver na igreja, nas suas casas, nas suas células, os 5 propósitos de Deus. Então, quando você pensa sobre isso, uma das reflexões que nós tivemos ali será que a igreja ela está equilibrada? Será que a igreja está vivenciando os valores? E aí nós fizemos um pequeno questionário e nós então compartilhamos algumas das coisas que nós temos ali. Alguns versículos nós colocamos para que os líderes identificassem quais eram os propósitos ali. Eu quero deixar isso para casa aí para você também. Mateus 28, 19 a 20. Mateus 28, 19 a 20. Mateus 22, 37 a 39. Mateus 4, 10. Atos 1, 8. E Efésios 2, 19. Você vai ler esses versículos e você vai identificar qual dos 5 propósitos de Deus você identifica ali. Ou se você identifica mais de um. Perguntamos também qual é o papel da liderança dentro de uma igreja com propósito. Bom, o papel da liderança além de propagar os propósitos, viver os propósitos, ser apaixonados por Jesus e apaixonados pelo propósito de maneira a não deixar a chama daquele propósito se apagar na igreja. Então, uma equipe de evangelização, por exemplo, ela trabalha para que a igreja viva a evangelização, para que a igreja estude sobre a evangelização e para que a igreja faça a evangelização, seja de maneira conjunta, ou nas células, ou em pactos, enfim. Então, nós precisamos de pessoas apaixonadas por evangelização para estar sempre impulsionando a igreja a fazer evangelização. Então, qual é a sua opinião? A igreja está, neste momento, equilibrada dentro dos 5 propósitos ou não? A igreja precisa ser conduzida por propósitos. Se ela não for conduzida por estes propósitos, ela acaba sendo conduzida por outro fator, ou por outro impulsionador. Ou ela é conduzida por finanças, ou por personalidade, ou por tradição. Quando nós entendemos o paradigma de ter uma vida com propósito, a igreja se torna dirigida por esses propósitos. Então, tudo passa a ser secundário diante do propósito, diante daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, nem as tradições são o que vamos dirigir, nem as finanças, nem a personalidade, mas sim os propósitos. E nós precisamos, então, formar líderes comprometidos com a visão, líderes que são alinhados com a visão de viver os propósitos de Deus nas células, nas grandes celebrações, uma liderança que é alinhada com a visão de discipulado, de amadurecimento cristão, de comunhão, enfim. Precisamos de líderes alinhados com a visão, engajados na visão, cooperadores da visão, pessoas que também contribuem financeiramente com a obra para manter todo o propósito que nós temos aqui. Então, é disso que nós precisamos. Então, nós conversamos sobre esses 5 propósitos, sobre os valores do reino que vem pela palavra, cumprimento, como isso se desenvolve dentro do círculo concêntrico, as etapas onde cada pessoa vai estar, como podemos trabalhar para que ela avance até ela ser enviada para o mundo para ministrar ao mundo. E nós falamos de que tudo isso é vivido na dimensão apostólica, profética e pastoral. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você compreenda tudo que foi dito aqui. Eu quero inspirar você, eu quero desafiar você. Eu quero inspirar você. Talvez você esteja falando, pastor, eu já ouvi sobre isso, Então, eu já li esse livro aqui umas 3 vezes. Sempre tem coisa nova a aprender com ele, Uma correção de curso, uma adaptação. Então, é uma igreja com propósito, de Rick Warren. Você precisa entender que nem tudo, que está no livro, que ele mesmo ensina que você deve adaptar a sua realidade, nós estamos fazendo como igreja. Às vezes você vai ver uma coisa e vai falar assim, nós não estamos fazendo isso. Mas é para que você entenda os princípios, tá certo? E uma pessoa que entendeu muito bem os princípios foi o pastor Carlito Paz, na Igreja da Cidade, que é a nossa mentora, e lá tem esse livro chamado Igreja Família. Então, eu quero inspirar você também a ler. Se você não adquiriu esse livro, adquira e leia. Uma das grandes coisas que eu tento, um dos grandes princípios que eu tento transmitir para a liderança da igreja, e se você está assistindo esse vídeo, mas não é líder, é que um dos tesouros que Deus permitiu que a humanidade tivesse chama-se livros.
Então, se você não gosta de ler, você está se sabotando. Está sabotando o seu crescimento espiritual, você está sabotando o seu crescimento pessoal, porque ler ajuda você a entender melhor as coisas, ver com outro ponto de vista, ajuda também na prática da leitura, ajuda a melhorar a linguagem, ajuda a melhorar a sua fala, enfim. Ler é muito bom. Quando se fala em propósitos, uma vida com propósitos, uma igreja com propósitos, não tem como a gente fazer isso sem a ajuda de pessoas que já passaram por esse caminho. Né? Pessoas que já têm uma estrutura feita. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas olham uma igreja grande, uma igreja pronta, e acham que ela surgiu do nada, que ela brotou lá naquele lugar de um dia para o outro. Eles um dia foram pequenos, assim como nós. Então nós precisamos seguir os passos, economizar o sofrimento e errar o menos possível. Isso os livros nos ajudam, contando experiências de pastores e igrejas que já trilharam esse caminho. E ali dentro da nossa realidade a gente vai fazendo, aprendendo e desenvolvendo o que for possível. Sempre com oração, que tudo tem que ser banhado e protegido, né, pelas nossas orações, tudo respaldado na palavra de Deus. Então, essa foi então a palestra que foi dada ali no encontro clipe do último sábado. Então, que Deus abençoe a sua vida. Em breve você vai ter a segunda parte deste vídeo. Nós vamos falar sobre os planos da igreja. Então, fique atento, fique esperto, para que você não fique para trás. Nós não queremos deixar ninguém para trás. Mas nós precisamos saber quem realmente quer seguir. Amém? Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida.